o homem não pode viver pelo que sente. O homem de Deus, aliás, a pessoa de Deus, ela tem que se recusar a viver pelo que sente, porque senão ela vira uma pessoa cheia de sentimentos, movida pelas emoções, e certamente essa pessoa, ela se torna fraca nas tomadas de decisões da vida dela, nas tomadas de decisões mais sérias da vida dela. Por que eu digo isso? Porque todas as pessoas que tomam decisões movidas pelas emoções, ou pelo coração, pelo que sente, elas acabam se dando mal. Porque Deus não fez o coração para pensar. E tem gente que toma decisão segundo o coração dela, segundo os sentimentos dela, segundo as emoções dela. E o coração, pessoal, ele visa só aquele momento. Por isso você tem que tomar decisões e fazer escolhas movidos pela sua fé, pela sua inteligência. Deus fez você um homem inteligente, uma pessoa inteligente. É na sua cabeça que você tem que trabalhar as suas decisões, vendo lá na frente, vendo sim, se está de acordo com a vontade de Deus, se está de acordo com a justiça, se está de acordo com a verdade, se está de acordo com o que é bom, porque senão você vai pagar um alto preço. Eu posso escolher tomar decisões, eu não posso escolher depois o que colher dessas decisões, porque as consequências, elas são inevitáveis. E quantas pessoas que elas estão chorando hoje, por causa das escolhas que elas fizeram ontem, movidas pelo seu coração, movidas por um sentimento, movidas por um momento. O momento mudou tudo. Tem pessoas que elas foram mudadas por causa de um momento, por causa de uma palavra que ela ouviu, por causa de uma injustiça que ela sofreu, por causa de algo que deu errado na vida dela, um relacionamento que não foi bom. Ela não consegue mais ser feliz, ela não consegue mais ir para frente, ela caiu. Tem pessoas que elas caíram, mas o problema não é ter caído, o problema é continuar no chão. Quem está entendendo até aqui? A Bíblia não diz, o cair é do homem, mas o levantar é de quem? Deus não quer ver a pessoa caída, Deus não quer ver você prostrado, Deus não quer ver você, por causa do sentimento, por causa do coração, das emoções, prostrado. E hoje nós vamos ver sobre isso. Deus, pessoal, Ele não fala, grava bem isso, ó. Deus não fala com pessoas caídas. Você não vai encontrar na Bíblia que Deus tenha agido na vida de alguém que estava caído. Primeira coisa que Deus manda a pessoa fazer é isso aqui, ó. Esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ali, ó. Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ezequias nesse momento estava o quê? Prostrado, debilitado, caído. Mas ninguém, eu acredito que pessoas sempre vão tentar te consolar. Olha aqui para o pastor, ó, sempre vai aparecer alguém que vai te encontrar numa situação deplorável e vai tentar te consolar, dizendo assim: não, fulana, é assim mesmo, a vida é assim, tem que acostumar mesmo, é normal, acontece isso com todo mundo. Talvez você está no chão, está prostrado, e dificilmente você encontra alguém que chega e diz para você: sai daí, levanta daí, aí não é teu lugar, você não pode continuar assim, você não nasceu para isso, isso aí não combina com você, essa prostração não combina com você.
Dificilmente a gente encontra alguém assim, verdade ou mentira? Às vezes as pessoas mais próximas são as que mais te põem para baixo. E se você depender disso, se você depender que alguém te põe para cima, você sempre vai ficar prostrado. Mas com Deus é diferente. Você pode ver que Deus, Ele chega para Ezequias e diz: ô Ezequias, meu filho, fique em pé, que eu quero falar com você. Levanta, se põe em pé, que eu quero falar com você. Não fica prostrado. Aí a gente tem milhares de argumentos, né, para justificar aquela prostração. Ah, mas é que ninguém me apoia. Ah, mas é que ninguém acredita em mim. Ah, mas é que ninguém me dá ouvidos. É que ninguém gosta de mim. Isso aí já é o sentimento. Aí já é a pessoa agindo pelas emoções, movida pelo coração. Está vendo como o sentimento, as emoções nos colocam para baixo? Quando Deus fala para Ezequias: ô rapaz, se coloque em pé que eu quero falar com você. Deus não fala com pessoas que estão caídas. Ele não pode dar direção para alguém que está caído. Ele não pode mostrar como fazer para alguém que está caído. Você precisa se levantar. Você precisa se colocar em pé. Se por algum motivo a sua fé caiu, se por algum motivo você se prostrou, pastor, graças a Deus, eu estou em pé. Pastor, em meio às guerras, em meio às lutas, às perseguições, os problemas, pastor, graças a Deus, eu estou em pé. Que bom! Mas também tem uma palavra para você. Jesus diz o quê? Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então, em todos os momentos, nós temos que ser vigilantes. Jesus, ele nos orienta dizendo que o diabo, o nosso adversário, ele cita bem, o diabo, o nosso adversário, anda, me ajuda aí, anda ao nosso derredor, que mais? Rugindo, como um leão, a fim de nos devorar. Pensa aí. Um leão, faminto, doido para devorar. Assim é Satanás ao derredor daqueles que estão de pé, para fazê-los o quê? Cair. Assim como Deus precisa de um corpo, Deus precisa de uma pessoa, Deus precisa de um homem, Deus precisa de uma mulher, para Ele se manifestar nesse mundo, através do Espírito Santo, para que a glória dele seja vista nesse mundo. Deus precisa de uma pessoa. Não vai aparecer através de um raio, não vai aparecer através de uma luz, ele não vai aparecer através de uma chama de fogo. Isso foi no passado. Hoje, para Deus se manifestar nesse mundo, ele precisa do que, gente? De gente, de vivos. Então ele precisa de você, para que a sua família saiba que Ele existe, para que os seus colegas de trabalho saibam que Ele é real. Ele precisa de você. O que Ele colocou aqui dentro de mim hoje, e eu estou borbulhando, eu quero que Ele coloque dentro de você, porque você vai ser muito feliz na terra, se você tiver essa visão. Você não vai parar nunca, você não vai se sentir um coitadinho nunca, você não vai se sentir coitadinha nunca, você não vai se sentir desprezado nunca, porque quem tem esse amor, ainda que viva solitário, não se sente desprezado. Ainda que ninguém te considere, você se sente considerado. Ainda que ninguém te ame, você se sente amado, porque esse amor dentro de você, olha, supera tudo. Diga amém. Isso é maravilhoso, isso é um tesouro. A Bíblia diz que é um tesouro dentro de um vaso de barro. Nós somos um vaso de barro, mas cheios da glória de Deus. Amém? Então, retomando o raciocínio, ele precisa de pessoa, ele precisa de homem, de mulher, para ele se manifestar nesse mundo. Nós temos que ser a Bíblia que o mundo não lê. Eu não preciso andar com uma Bíblia debaixo do braço para dizer que eu sou de Deus. Eu tenho que viver o que está ali, para que alguém olhe para mim e leia a Bíblia nas minhas atitudes, nas minhas palavras, no meu modo de agir, no que eu sou. Amém, pessoal? Então, assim como Deus precisa de alguém para se manifestar, o diabo, que é espírito, também precisa de um corpo,
precisa de uma cabeça, precisa de um coração, precisa de uma boca para falar. Por isso ele quer entrar, por isso ele fica o quê? Isso aqui é o quê? Rodeando o coração, a vida, a mente, os pensamentos, tudo. Ele fica rodeando, porque ele precisa de um corpo para entrar. Você pode ver que quando ele entra na vida de alguém, ele causa toda sorte de destruição. A pessoa é uma pessoa legal, é uma pessoa honesta, pode ver, é uma pessoa que trabalha, é uma pessoa que é fiel, mas a vida dela é um fracasso, a vida dela é uma derrota, a vida dela não flui, nada do que ela faz funciona, nada do que ela faz dá certo, ela não consegue parar do lado de ninguém, e ninguém consegue parar do lado dela, ela não consegue ser feliz com ninguém, não consegue fazer ninguém feliz, e ninguém consegue fazê-la feliz. Ela vai trocar de 1, de 2, de 3, de 5, 10 relacionamentos, como aquela mulher que Jesus encontrou no poço de Jacó, a mulher samaritana. Ela era uma pessoa extremamente infeliz. Jesus falou: vai lá chamar teu marido, que eu quero abençoar você e teu marido. Ela falou: não tenho marido. Aí Jesus falou: você falou a verdade, você não tem marido, esse que você tem aí é um namorido, porque você já teve 5 maridos, e você não foi feliz. Jesus falou para ela, e ela desabou, porque Jesus conhecia toda a vida dela, só que o mal tinha se apoderado da vida dela, e causado toda a sorte de destruição. Ela estava caída, ela estava prostrada. Então tem pessoas que elas se encontram assim, gente, dentro da igreja, sim, dentro da igreja, casadas há 20 anos, há 30 anos, com filhos casados também, mas o mesmo problema da mãe, é o problema do filho, é o problema do neto, vai passando, sabe, de geração para geração, aquele sofrimento, aquela desgraça, desculpa a expressão, de vida, que a gente vê as pessoas vivendo. Deus não quer que você fique assim, Ele quer para você uma vida cheia de paz, diga amém. Ele tem para você uma vida de felicidade, você tem que conquistar isso, mas prostrado, desanimado, contando derrotas, porque tem pessoas que, quando você fala bom dia para ela, bom dia, aí ela fala assim, ao invés de responder bom dia, ela diz assim: olha, está aí assim, está tudo ruim, olha assim, está tudo coisado, minha vida está do avesso, nada dá certo. Ela já é um poço de reclamações, e isso tem que mudar dentro de você. Caso você seja assim, caso você se sinta uma pessoa prostrada, apagada, espiritualmente falando, Ele quer colocar você para vencer, mas você tem que se colocar em pé. Ele chegou para um homem, olha só, que estava há 38 anos deitado na beira de um tanque, esperando um milagre. 38 anos, a minha idade, não, eu tenho 39, porque já me olhou, já me acusando, assim, do nada, minha esposa, já cruza os olhos, já, passa tão rápido que a gente esquece até a idade que tem, né, pessoal? 39, tá, 38 anos o rapaz estava deitado no poço, e Jesus chegou para ele e falou o que para ele? Queres ser curado? Pergunta é essa que se faça? Eu estou aqui há 38 anos, se eu não quisesse ser curado, eu estaria aqui. Só que às vezes, pessoal, você olha para a pessoa, ela diz que quer, mas você olha para ela, a impressão que você tem é que ela não quer, porque ela não está fazendo nada para aquilo acontecer, ela está simplesmente esperando. E quando a Bíblia fala, os que esperam no Senhor, espera no Senhor, descansa. Quando a Bíblia fala sobre esperar, que vem de esperança, que vem de confiança, não é o cruzar os braços e deixa a vida me levar. Aí não, pô. Aí não, você precisa entender, o milagre depende de quem? Me ajuda aí, vai lá. O milagre depende de mim, de você, de nós. Deus faz, mas eu provoco o milagre. Ele faz, eu provoco, Ele faz. Então, Jesus chegou e falou assim: você quer ser curado? Ele falou: ele nem falou o que queria. Sabe o que ele respondeu? Jesus, não tem ninguém que me põe no tanque. Ele já jogou a responsabilidade
Para os outros, eu não sou, porque quando eu quero, vem alguém antes de mim, mais rápido do que eu, mais atleta do que eu, mais hábil do que eu, e pula na minha frente e toma minha bênção. É assim que ele vivia, e é assim que tem gente vivendo. Aí Jesus falou para ele, tá bom, então faz o seguinte, levanta-te, se você quer, levanta. Mas estava 38 anos deitado, porque ele era paralítico. Ei, como é que ele ia se levantar? Aí a Bíblia diz assim, e vendo-se curado, se pôs em pé. Então a pessoa tem que olhar para ela e dizer assim, eu não sou mais isso que eu vinha sendo, eu não sou mais essa pessoa fracassada, eu não sou mais essa pessoa derrotada, eu não sou mais essa pessoa doente, eu não sou mais essa pessoa miserável, eu não sou, porque a sua vida é como você a vê. Por causa da fé, do poder da palavra, a nossa vida se torna aquilo que nós determinamos, que nós falamos. Eu sou como eu me vejo, eu não importo como os outros me veem, estou pouco me lixando para o que os outros pensam. Quem está entendendo? Eu tenho que ter a minha vida com Deus. Eu vou desagradar alguns? Que bom que fosse alguns, né? Mas a gente acaba desagradando um monte de gente por causa da nossa fé. Mas pelo menos o que nós servimos, o que nós pregamos, nós vemos na nossa vida acontecer. Aonde a gente coloca as mãos, a coisa tem que dar certo, tem que funcionar. Aonde você passa, aonde você chega, tem que ficar marcado, aqui passou alguém diferente. Alguém aqui, essa pessoa falou comigo, mas ela falou comigo de um jeito diferente. Você tem que marcar território, marcar, não é para a sua glória, como eu falei antes, mas poxa, se eu sirvo a Deus, eu não tenho que ser diferente. Então para que servir a Deus, se é para ser igual a todo mundo? A maior injustiça que existe, que as pessoas pregam aí fora, a maior injustiça é a igualdade. Que todo mundo é igual nada. Aqueles que servem a Deus, a Bíblia diz que tem que ser diferente. E por causa desse pensamento de querer ser igual, você não tem que ser melhor do que os outros. Nós não somos melhores do que ninguém, nem sabemos mais do que os outros. Mas ser igual a todo mundo eu não aceito. Eu me recuso a aceitar. Porque se eu sirvo a Deus, pessoal, eu sirvo o Deus da Bíblia, e a pessoa não serve, eu não quero ser igual a ela. Eu não quero ter uma vida igual à vida dela, de sofrimento, de dor, de injustiça. Eu não quero, me recuso. Quem está entendendo? Então, essa é a fé. Talvez você está aqui nessa manhã, e você precisa se pôr em pé hoje, se levantar, sair dessa situação de uma vez por todas, e o Espírito Santo vai te encher. Nós lemos um versículo ou dois, e olha quanta coisa o Espírito Santo nos dá. A Bíblia diz que ele se pôs em pé. Olha só. Então entrou em mim, olha o versículo 2. Então entrou em mim, o que, gente? O que está escrito ali, Entrou em mim, você está vendo que está em letra maiúscula aqui? O Espírito, deixa lá, filho, deixa lá. Entrou em mim o Espírito, que significa o Espírito Santo, quando falava comigo. Mas ele estava como? Nessa hora, em pé. Então o Espírito Santo não desce em quem está caído, ele só desce em quem está em pé. Só para terminar, diz assim, e me pôs em pé e ouvi o que ele só pôde ouvir, ele só pôde receber o Espírito de Deus, a direção de Deus, quando ele se pôs em pé, quando ele deixou de ser um caído. Não tem problema de ter caído, a fé desabado, a vida desabado, o problema é continuar caído. Não tem problema de você ter tido uma frustração, o problema é continuar frustrado. Não tem problema de você ter sofrido um trauma, o problema é continuar traumatizado. Por isso nessa manhã, pessoal, você vai se colocar em pé para buscar essa força para a sua vida. Ele diz ainda, ele me disse,
Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes. Olha que missão, hein? Que insurgiram contra mim. Eles, seus pais, prevaricaram contra mim até precisamente o dia de quando? Até hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarça e espinho para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde, mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixe de ouvir, pois são rebeldes. Quando Deus escolhe alguém, como escolheu Ezequias, como escolheu você que está aqui hoje, Ele não importa, pessoal, a situação, aonde você vai, o que você vai enfrentar pela frente. Como diz o ditado, cara feia é o quê? Deus falou assim: não se assusta com a cara feia não, meu caro. Não se assusta com gente que vai te reprovar. Não se assusta com pessoas que vão dar as costas para você. Não se assusta com pessoas que vão zombar de você, que vão rir de você. Não tem problema com isso. Até porque tem muitos que têm um coração endurecido, coração rebelde, como ele fala. Mas quanto a você, você que Deus escolheu para salvar a sua família, para salvar pessoas que estão indo para o inferno ao seu derredor, quanto a você que Deus escolheu para fazer coisas maravilhosas, amém? Você crê nisso? Puxa, Deus te escolheu para isso. Então, quanto ao que você vai enfrentar, quanto ao que está por vir, não se preocupe. Se Deus te deu capacidade, condição, te deu o Espírito dele, você já é, não será, já é mais que vencedor. Amém? E quando surgirem as lutas, os inimigos com a cara feia, os problemas carrancudos, saiba que antes do problema existir, Deus já tinha te dado a solução para ele. Assim como não existe cadeado sem chave, não existe problema sem solução. Diga glória a Deus. Se existe o problema, é porque também existe uma solução. Só existe problema porque existe solução para ele, senão não haveria o problema. Amém? Que maravilha. Então nós vamos buscar essa solução. Em quem? Em Deus. Com quem? Com Deus. Nós vamos buscar essa solução. Com a presença dele você vai vencer.